Nós vivemos hoje sendo bombardeadas e bombardeados de informações consumistas, digamos assim. Há um tempo atrás, botei na minha cabeça, em dezembro, eu tava bem acima do peso e eu botei na minha cabeça, ainda estou, tá? Mas tô no processo. Eu botei na minha cabeça que eu precisava de um remédio que eu tinha visto, um suplemento alimentar, na verdade, que eu tinha visto lá no TikTok Shop. Vejam bem. Lá as meninas falam, tipo, porque esse daqui é o Monjaro natural, ele tira 100% da fome. Gente, eu não sou o tipo de pessoa que eu compro sem olhar os comentários, não. Só que como hoje a gente não sabe, né, não dá pra saber o que é verdade e o que não é. Então, enfim, o remédio é esse aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Quem tem TikTok Shop e quem quer emagrecer, com certeza já viu esse bendito aqui. Eu botei na minha cabeça que eu precisava dessa bexiga desse remédio. Falei, eu preciso, é só esse remédio. É só eu comprar esse remédio aí que eu vou emagrecer, vou ficar seca e pronto, é isso. Você sabe qual foi que eu comprei? Em março. E tá lacrado. Esse daqui eu abri hoje. Eu comprei 3 coisas desse. Até que tá cheio. Eu abri literalmente hoje. E o outro eu tomei. Inclusive não vejo diferença nenhuma. Já que estamos aqui, né? Não vi um mínimo de diferença. Só controlou, assim, minha vontade de comer doce. Isso daí realmente controlou, mas tirar a fome não senti. Mas enfim, vamos voltar pro foco. Eu engordei 22 quilos na minha gestação. Por engordar 22 quilos, a minha barriga, ela é flácida, né? Além de eu estar acima do peso, ela ficou um pouco flácida. Eu era bem magrinha, engordei muito. É uma coisa que me incomoda muito. Então, todo creme que eu vejo que fala assim, ó, diminui a flacidez, melhora o aspecto da pele, eu boto na minha cabeça que eu tenho que comprar. Tava na minha cabeça assim, ó, eu preciso. Tem um que se chama Sem Estrias, se eu não me engano, que é caríssimo. Eu queria porque eu queria aquela porra daquele creme rosa. Não consegui comprar. Aí no TikTok mostrou outro creme, um tal de Popozuda. Tô olhando pra ele aqui agora. E eu falei, vou comprar. Eu podia comprar? Não podia. Tem 2 meses que eu comprei. 2 meses que eu comprei. Comprei 2. Cheio. Mais cheio ainda. Tô usando? Não tô. Esse daqui, ó, tem mais de um ano que eu comprei. Olha aqui agora, graças a Deus, ainda tá válido. Pré-treino. Quando eu tava morando em outro estado, eu tava cada vez mais gorda. Eu falei assim, ó, eu preciso de um pré-treino pra malhar. Porque eu preciso ter ânimo pra malhar. Comprei, ó. Tá cheio. Tudo bem que o gosto é horrível, mas tá cheio. Aí eu tô olhando aqui pra minha prateleira, tem 8 hidratantes de pele. 8 hidratantes. 8 de verdade. Tem um que está cheíssimo e tá vencido, tá vendo? Gabi, joga fora, vou jogar hoje. Eu olhei isso hoje, eu ia usar ele pra ir pra academia e aí eu vi que tá vencido. Esse daqui. Esse cheirinho. Tudo bem, esse daqui eu ganhei de presente. Esses daqui eu comprei, tá? Esse já tá acabando, graças a Deus. Esse. Quer mais um hidratante? Que tal esse? Haja pele pra passar hidratante. Aonde é que eu quero chegar? Às vezes, ela tá complicada por causa dos estímulos que a gente recebe diariamente pra sermos pessoas consumidoras. Eu não tô falando que as pessoas têm culpa, que o TikTok tem culpa, porque eu que eu estava descontrolada. Não estou falando isso. Mas o que eu tô falando é, você precisa saber onde é que você erra. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Você precisa saber, senão você não vai sair disso nunca.
Eu amo olhar essas coisas, sabe? E eu gostava de olhar e eu ficava assim, tipo, poxa, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar esse sapato. Quando eu tiver dinheiro eu vou comprar essa bolsa. Muitas das vezes não é porque você precisa, não. É porque tá te aliviando de alguma dor que você tá sentindo. Quando eu tava morando lá em Feira de Santana, ano passado, eu vivia em casa, trancada. Eu gastava meu dinheiro todinho com iFood. Pedia de manhã, de tarde, de noite. Na época ele tava trabalhando, então as coisas assim do meu filho, ele arcava. Eu pegava meu dinheiro e ao invés de eu juntar, nem roupa, gente, eu não comprava. Nem pra dizer assim, ó, peguei meu dinheiro e tô torando todo com roupa, não. Eu comprava iFood. A decisão, acho que mais importante que eu tomei na minha vida foi entender aonde estão os meus pecados. E quando eu falo de pecados, eu falo justamente aquilo que te faz fraquejar. Sabe? Não tô falando de céu, inferno, nada disso daí. Eu tô falando coisas que te fazem fraquejar. Por exemplo, Shopee. Shopee pra mim é um teste de sanidade mental. Porque quando eu entro ali, eu quero comprar tudo. Eu acho que eu tenho necessidade de tudo. Ultimamente eu tenho arrumado meu quarto cada vez mais. Porque todas as vezes que eu arrumo meu quarto, e não é uma arrumada por cima, é uma arrumada de abrir meu guarda-roupa, de olhar todas as peças de roupa que eu tenho, de separar sempre roupas pra doar. Sabe por quê? Porque isso me faz entender que eu já tenho o que é suficiente pra mim. Eu não preciso de mais. Não preciso de mais hidratante. Gente, quanto hidratante. Tô tentando usar 2 vezes no dia pra tentar diminuir, eu não perder esses hidratantes. Vocês estão entendendo? E assim, é uma coisa que de fato você fala, cara, eu não preciso. Eu não preciso, sabe? Esses remédios aqui, eu precisava? Não precisava. Eu tô olhando pra uma balança aqui que eu tenho de pesar comida. Ah, não, porque eu quero fazer dieta, eu preciso de uma balança. Eu sei que tem coisas que a gente compra que são coisas baratas, mas, gente, de 10 em 10, de 20 em 20, se forma 1000, tá? O primeiro passo pra você sair dessa fossa financeira, exclua o que você tiver de excluir. Até você conseguir se recompor. Até você conseguir sair dessa situação. E quando você conseguir se recompor, cuidado, vigie para você não voltar de novo. Porque eu não fiquei a minha vida inteira assim na situação que eu estou hoje, não, tá? Mas eu já saí dessa situação aqui que eu estou hoje. Eu já saí dessa situação financeira. E eu cavei meu próprio buraco de novo. Então, muitas das vezes, o que a gente precisa é exatamente isso, é saber aonde a gente está errando. É saber, eu comprei, esse ano, eu comprei 20 livros. 20 livros eu comprei, 20 livros. Eu já li 3 desses 20. Mas o que eu quero dizer pra vocês é, tinha necessidade de eu comprar tudo isso de livro? Tudo isso de uma vez? Vocês estão entendendo? Então, assim, eu falava pra mim, ah, não, mas eu tô investindo em conhecimento. Baboseira. Ah, mentira. Eu tava no modo consumista que eu não tava sabendo lidar. Era como se fosse um acalento pra minha alma. Só que acalentar a sua alma tem que ser algo benéfico e não algo que vai te prejudicar lá na frente. Passado esse primeiro ponto, a segunda coisa que você tem que entender, que fazer, né? Eu acho que um exercício muito bom que eu tenho feito hoje, sabe lista de compras? Eu sei que a gente, hoje, o tempo tá passando e as pessoas estão banalizando essa questão da lista de compras. Mas fazer uma lista de compras é muito essencial. Eu recebo o meu vale-refeição e eu faço o mercado mensalmente. E desse meu vale-refeição, eu preciso comprar coisas de higiene pessoal pra mim, pro meu filho, coisas de limpeza de casa e nossa alimentação também. E muitas das vezes, esse meu cartão refeição, ele estava sendo mal utilizado. Eu pegava esse cartão e eu gastava R$200 no iFood, sobrava R$400 para eu fazer esse mercado. Sendo que, assim, as coisas do meu filho, ela tem que durar o mês todo. Meu filho estuda. Eu fico em casa, eu como creme crack, eu não almoço, se não der pra almoçar. Mas as coisas do meu filho não podem faltar. É algo que eu coloco como regra na minha vida. Eu não posso tirar do meu filho. E muitas das vezes eu fazia isso, gastava R$200. Aí quando eu ia ver, eu falava, poxa, eu não consegui comprar um absorvente pra mim esse mês. Por quê? Porque eu gastei com iFood, filha. Você tá entendendo? E eu ficava me negando a aceitar. Cara, eu acho que, meu Deus, é a pior coisa do mundo. É a pessoa que se nega a aceitar que tá no erro. Tipo, não, eu tô nessa vida aqui, não é porque eu quero, não. Não é não. Eu ia fazer uma lista de compras com tudo o que eu precisava. Muitas das vezes eu ia no mercado e eu comprava mais um shampoo todo mês. Comprava um shampoo.
eu falei, não, calma, peraí. Eu não preciso de shampoo. Meu filho não precisa de shampoo esse mês. Esse mês eu fiz mercado. Meu filho não precisa de shampoo esse mês. A gente não precisa de sabonete. A gente não precisa de pasta. A gente já tem essas coisas em casa. Ah, é sempre bom comprar mais. É bom quando você tem dinheiro sobrando. Quando você não tá com dinheiro sobrando, você precisa comprar o que é essencial. O que você de fato precisa. Você pode ter R$1 milhão na sua conta se somente for pobre. Você não vai sair desse estado... não é só físico, é mental também. Então muitas das vezes parece que eu tenho um pavor ao dinheiro. É a sensação que eu tenho, sabe? Que não só eu, mas que as pessoas que vivem assim. Parece que tem pavor ao dinheiro. Tipo assim, não suporta ter dinheiro na conta. Tem que gastar tudo, tem que botar tudo pra fora. Ter consciência dos seus gastos vai te fazer parar de ser consumista. Vai saber para onde está indo os seus recursos financeiros. Não preciso de roupa, não preciso de sapato, não preciso de calcinha, não preciso. Porque muitas vezes a gente se esquece de fazer isso. Então fazer uma conferência mensal do que você tem, do que você está precisando, por exemplo, não é deixar acabar. Eu só tenho esse body splash aqui, que foi até um presente. Eu só tenho esse. Ele ainda não tá na metade, mas ele também não tá super cheio. Daqui pro mês que vem ele acaba. Quando ele tiver aqui, eu posso comprar outro. Mas ele tá cheio, eu vou comprar outro agora pra quê? Vocês estão entendendo? Pra que eu vou pegar R$100 e vou depositar em um body splash? Vou pegar esse recurso, R$100, e eu vou botar numa coisa que eu já tenho. Essa lista mensal vai te dar um norte. Sabe? Essa conferência mensal. Hoje eu vou abrir meu guarda-roupa aqui, eu vou arrumar todo mês. Porque todo mês você vai entender o que é que está faltando. O último, não menos importante, o seu momento atual. Entender que nesse momento você não pode se dar luxos. Mas isso não significa que vai ser algo duradouro, algo eterno. Eu sempre coloco na minha cabeça que amanhã eu vou poder. Antes eu era desesperada pelas coisas. Antes eu achava, eu olhava assim, eu falava assim, não, velho, eu não posso gastar mais R$1. Mas se eu não comprar isso aqui, ó, amanhã acabei. E aí eu vou ficar como? Obesa pra sempre. A minha mentalidade era exatamente essa. Exatamente essa. Eu entrava em depressão. Quando eu olhava uma coisa assim, eu falava assim, poxa, eu só queria comprar aquilo ali, eu não posso. Hoje eu tô sentindo, no outro vídeo eu falei sobre isso, eu tô sentindo a necessidade absurda de sentar num barzinho, arrumadinha, com algumas amigas ou amigos, sabe? E só conversar e dar risada e ver pessoas, porque eu fico muito dentro de casa. E eu não posso hoje me dar esse luxo, né? De ir pra um barzinho, pegar 100, 150, R$200 e pagar uma conta. Eu não posso me dar esse luxo. E antes isso me afetava muito, antes eu ficava muito depressiva, antes eu falava, ai, minha vida é uma merda. Hoje eu olho e falo, tá, tudo bem, o barzinho não vai sair dali. Daqui a 4, 5 meses eu vou estar lá e vou estar bem. Porque não existe nada pior. Vou falar uma coisa, não tem nada pior do que você sentar em um lugar, em uma mesa e seu corpo tá ali. Você tá até, ai que massa, dando uma risadinha. Mas sua mente tá tipo, porra, você não era pra estar aqui, velho. Você tá gastando dinheiro que você não pode gastar. Eu não sei se isso vai acontecer com vocês, mas comigo acontecia direto. E tipo assim, às vezes as pessoas ficavam tipo, pô, você tá aqui, mas você não tá. E minha mente tava assim, rapaz, e aí, como é que a gente vai pagar essas contas no mês que vem? Meu Deus do céu, rapaz, vou tirar dinheiro de onde? Do caneco, né? Vou ter que plantar uma árvore de dinheiro. A minha mente tava assim, e eu ficava assim, tipo, tô ouvindo o que você tá falando. Meu estado de espírito tava fraco, tava desregulado, não tava conseguindo estar presente naquele momento, porque minha mente tava cheia de problema, sabe? E as pessoas muitas vezes não conseguem entender. E também não é de responsabilidade do outro entender o que você está passando, é de sua responsabilidade entender o seu momento. Então, hoje eu falo, não vou ser uma boa companhia. Eu amo estar perto do meu irmão, mas hoje eu percebo que eu não estou sendo uma boa companhia pra ele. Não porque ele tenha me falado isso, ou porque, né, em algum momento, mas porque, de fato, não sou. E aí, vamos comer? Pô, não tenho dinheiro. Ô, Binho, paga aí pra mim. Gente, isso é horrível. A pior coisa do mundo é você não ter poder de escolha. A pior coisa do mundo é você ter que ficar num trabalho que você odeia porque você não tem poder de escolha. Porque você não pegou seus recursos e guardou. E gastou o que era necessário. Não é pra viver contando moeda não, porque eu odeio viver contando moeda. Estou hoje, mas eu odeio viver contando moeda. Não é pra você fazer isso, mas é pra você entender que amanhã ou depois, se apertar aqui, se você falar assim, ó, isso aqui não é pra mim não, viu? Você vai sair de cabeça erguida, ó. Beijo, gente.
Até a próxima. E você vai ter um tempo pra recomeçar em outro lugar e tá tudo bem. A mesma coisa é um relacionamento. Eu fiquei presa com o genitor do meu filho durante anos. Sabe por quê? Porque hoje eu vivo na casa de minha avó e eu não tenho uma boa relação com minha mãe. Hoje a gente tá até tentando melhorar, mas eu não tinha. E muitas das minhas brigas com minha mãe era minha mãe me agredindo, minha mãe xingando, minha mãe me desrespeitando. Depois que você passa a ser mãe, você não tolera mais certas coisas, sabe? E era uma coisa que ele sabia esse ponto fraco. Ele sempre me ligava e falava a mesma coisa. Ah, mas aqui pelo menos você, né, fica de boa. A gente briga de vez em quando. Não era de vez em quando. As brigas com ele também eram infernais. Então eu falava, poxa, eu tô dentro de casa, meu filho tá aqui, tá participando dessas brigas que eu tenho com minha mãe. Tá vendo, chora, sabe? Eu fico abalada, desequilibrada emocionalmente. Voltava pra aquele inferno lá que era viver com aquele homem. Além disso, eu passei 4 anos desempregada, então assim, os pais dele, ele também passou muito tempo desempregado, mas o pai dele dava as coisas a ele. E o meu pai, quando eu engravidei, parou de me dar as coisas, não porque eu engravidei, mas porque a situação dele também apertou. Então muitas das vezes eu tinha que me submeter a certas humilhações, certas coisas. Gente, até uma pizza que ele comprava, ele falava, cadê o dinheiro da pizza? E aí? Você é tão fodida que você não consegue nem comprar uma pizza. Eu ouvia isso. E o que me chateia comigo mesma hoje é porque isso não foi suficiente pra me fazer mudar. Isso não foi suficiente pra me fazer acordar e falar, nunca mais eu passo por isso. E juntar meu dinheiro, e me reerguer, e me equilibrar. Isso não foi suficiente. Então isso me deixa triste comigo mesma, sabe? Eu fico pensando, tipo, porra, velho, a gente passou por tanta coisa, por tanta humilhação, sabe? Já fui colocada de pegar, porque ele mora num apartamento confortável. E quando você tem um neném, você precisa que seu neném tenha conforto, né? E viver aqui na casa de minha mãe, na verdade, quando meu filho era pequeno, minha mãe tinha 3 cachorros, né? Eu moro com minha avó, mas minha mãe também mora aqui, tá? Então, minha mãe tinha 3 cachorros, eu tinha que dormir no quarto com ela. Aí, eu tinha que ficar super vigilante, porque os cachorros deitavam em cima dele, e ele recém-nascido, enfim. Tive minhas coisas jogadas pra fora de casa. Falei, meu filho era recém-nascido. Ouvi as pessoas dizendo, a mãe dele dizendo principalmente, né, que eu era interesseira, sendo que ele não tem nem... Eu não quero entrar muito nesses assuntos, porque não é isso que eu quero que resuma a minha história. Esse capítulo infeliz da minha história ficou pra trás. Mas é porque eu preciso que vocês aprendam a refletir sobre isso. Poder de escolha é muito importante. Você poder ir e vir, você ter o direito de falar, aqui eu não permaneço porque eu não quero mais permanecer aqui. Eu não aceito mais ficar nesse lugar. Algo que eu tenho acreditado muito é que cada fase da nossa vida, ela vem pra nos ensinar algo particular, sabe? Particular seu. Então cada pessoa que vai entrar na sua vida, ela vai vir com esse propósito, pra te ensinar. Independente de qual seja a lição, sabe? Cada fase da sua vida é pra você aprender sobre alguma coisa. Existem muitas vezes que a gente pensa assim, poxa, eu já passei por isso, eu tô passando de novo, velho, de novo. É porque você ainda não aprendeu. Enquanto você não aprender, você não vai passar de fase. É basicamente isso. Sabe quando você tá jogando um joguinho lá e você fica tentando e toda hora você só consegue passar quando você pega a manha. Aonde pular, o que fazer. Eu não tô falando pra gente ficar paranoico, mas se conhecer. Quando eu queria muito, noção quando eu tinha 15 anos. As coisas da minha vida seriam diferentes se eu tivesse só esse pouco de noção de que cada fase que vem é pra eu aprender sobre algo. Infelizmente a gente vai vivendo e vai aprendendo, e muitas das vezes você vai ter conselhos sábios. Uma pessoa mais velha vai olhar pra você e vai falar, ó, é assim, assim, assim. E a gente olha pra pessoa e fala, isso aqui é um amargurado que não sabe viver. Porque eu era assim. Na minha cabeça, eu não tinha que ouvir conselhos de ninguém. Eu tinha que viver minha vida do jeito que eu tava vivendo mesmo. Mas isso não me trouxe nada de bom. Não porque eu não ouvi conselhos, mas porque eu não aprendi com o que eu estava passando. Eu não consegui desenvolver. Hoje eu estou desenvolvendo. Então, hoje, se eu pudesse olhar pra trás, aprenda com todas as fases da sua vida. Isso torna a nossa vida até mais leve quando a gente passa a olhar sobre essa ótica.
porque você entende que isso aqui não é o fim. Então, aprender hoje com os meus erros, com os meus excessos, com o meu excesso de consumismo, com minha falta de noção do tempo e do espaço que eu estou vivendo, com minha falta de noção sobre amanhã ou depois. E se vier outra pandemia, eu não tenho um dinheiro, não tenho nada guardado, uma reserva guardada. Vocês entendem? Então, assim, não é porque eu acho que a gente tenha que viver na miséria, tipo, eu só vou comer coisas ruins, eu só vou comprar coisas baratas. Eu não acho isso. Mas eu acho que a gente tem que investir no que é necessário. Se você investir no que é necessário pra você naquele momento, você vai investir em coisas de qualidade e que você realmente precise. Na época da skincare, que explodiu, gente, eu tinha uns 8 tipos de sabonete de rosto. Sabe o que foi que aconteceu? A grande maioria venceu e eu tive que jogar fora. Isso é amor ao meu esforço, ao meu suor, ao que eu tenho? Não é. Então, finalizando, vamos aprender a nos tornar mais conscientes dos nossos gastos, das nossas necessidades, enfrentar o que a gente está passando e erguer a cabeça e lembrar, a gente já passou por coisas piores, muito piores. Aqui não é o fim, não. Tá? Então, se lembre desses 3 conselhos que eu dei pra você. Evitar conteúdos consumistas, evitar. Ah, velho, tô percebendo que o TikTok tá sendo meu calcanhar de Aquiles. Eu tô olhando aqui, tá me dando logo vontade de comprar um monte de coisa, excluir. Você não vai morrer não, minha filha. Não vai, você não vai morrer. Se você não tiver um TikTok no seu celular. Excluir. A Shopee tá sendo também meu calcanhar de Aquiles. Excluir. Shein, exclui. Ah, o Instagram, se limita. Colocar limites na sua vida é adulto, é amadurecer, é ser uma pessoa inteligente. Enquanto você não colocar limites na sua vida, você não vai prosperar. E eu tô falando isso pra vocês, tô falando isso pra mim também. É muito importante você verbalizar o que você precisa no momento. Verbalize o que você precisa, sabe? Verbalize que você vai conseguir, sim, mas também o que você precisa. Nesse momento eu preciso ser uma adulta consciente. Nesse momento eu preciso botar meu pezinho no chão, ó, e entender aonde é que eu estou, aonde eu quero chegar. E que pra eu chegar aonde eu quero chegar, eu preciso fazer escolhas. Eu preciso escolher entre comprar mais um hidratante, entre comprar um sapato, ou poupar meu dinheiro, me livrar de dívidas, pra amanhã ou depois eu viver de um modo confortável. Por fim, é isso. Eu espero que vocês e que a gente vença, que a gente consiga se livrar dessa fase maldita e consiga prosperar. Prosperar principalmente aqui, ó, na nossa mentalidade. Sair dessa prisão, sair dessa prisão consumista, desse excesso de informações e ampliar os nossos conhecimentos, ampliar principalmente os nossos conhecimentos pessoais. Um beijo e até o próximo vídeo.